Sejam todos bem-vindos a um momento especial na nossa aula de origens. Eu tenho assim, a alegria de ter um convidado muito especial, alguém que eu admiro muito desde que eu comecei a estudar essa questão de origens. E eu estou aqui com o Felipe, o meu auxiliar pastoral, e o Yuri também, que está na casa dele. São alguns dos nossos professores que nos ajudam aqui no CENIB. E eu quero agradecer e anunciar a participação do Dr. Marcos Eberlin. E ele está em São Paulo, está um frio danado lá, e ele assim aceitou participar dessa aula fantástica. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Tudo bem com o senhor aí? Oi, pastor Leandro, Felipe, todos aí que estão nos ouvindo, Yuri. É um privilégio imenso estar com vocês, sobretudo para anunciar a verdade sobre as nossas origens, essa verdade que eu tenho estudado, me dedicado a entender melhor por 12 anos agora da minha vida. Então, vai ser realmente muito bom. Espero que todos fiquem conosco. As informações são extremamente importantes. Eu já vi aqui pela lista das perguntas. Vamos discutir temas extremamente relevantes para a nossa fé racional naquele Deus que tudo fez e fez pronto, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Que legal. Bem, nós vamos começar, e para não ficar só eu falando, eu pedi ajuda aqui do Felipe e do Yuri, eles vão me ajudar a fazer as perguntas, e quando tivermos alguma dúvida, a gente conversa aqui. É um podcast, um bate-papo aqui, e a gente vai, dessa forma, trazendo o conhecimento para as nossas vidas, para você, aluno, que quer fazer a vontade de Deus e quer entender esse vasto mundo da questão da ciência. E eu vou deixar aqui o Felipe fazer a primeira pergunta. Vamos lá, doutor. Pergunta é muito simples. Quem é Marcos Eberlin? É um pouco complicado, às vezes, falarmos de nós mesmos, mas eu não falo do Marcos, né, cristão, nascido aí praticamente numa igreja, mas eu vou falar um pouco do Marcos que defende a teoria do design inteligente. Então, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Opa, aqui, ó, TDI Brasil. Você pode acessar o nosso site, www.tdibrasil.com. E tenho há 12 anos estudado essa teoria que defende que, pela ciência, descobrimos que um ser de extrema inteligência fez o universo e fez a vida. Eu acho que, para o assunto que vamos debater hoje, o Marcos Eberlin é o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, é o que estuda o design inteligente há 12 anos, a fundo, é o que tem escrito sobre design inteligente, é o que debate o design inteligente com os evolucionistas no Brasil e fora do Brasil, é o que está lado a lado com Stephen Meyer, com Michael Behe, com William Dembski. O Marcos Eberlin talvez seja a referência do design inteligente no Brasil. E é mesmo, eu posso dizer, o senhor está falando isso ainda com muita modéstia, não falou dos seus títulos, da sua experiência laboratorial, e com certeza, se você procurar aí na internet, você vai achar os doutorados, os mestrados e outras coisas do Dr. Marcos. E eu vou deixar aqui a segunda pergunta para o Yuri fazer para ele. Olá, Dr. Marcos, é um prazer estar com o senhor aqui. Vamos entrar mais a fundo, então, no design inteligente. O senhor é um dos melhores especialistas do Brasil. Então, a minha pergunta é voltada mais em relação às constantes universais. Eu queria saber quais são as principais constantes universais, como elas vão corroborar, né, como elas vão ali propor a ideia de um design inteligente. Oi, Yuri, a pergunta é excelente, porque esse é um dos grandes alicerces da fundamentação científica a favor do design inteligente, a favor de um ser inteligente que fez a vida e fez o universo e os fez prontos.
Não fez lenta, gradual e sucessivamente. Algumas vezes confunde um design inteligente como uma teoria que poderia acomodar uma formação do universo e da vida lenta, gradual e sucessiva. Não, é um designer que fez pronto. E as constantes universais fazem parte de um argumento que é conhecido como ajuste fino, o ajuste fino do universo. Então, um dos pilares da teoria do design inteligente, que mostra que o universo foi feito pronto, é esse ajuste fino que vemos nas constantes universais. Há controvérsias sobre quais seriam e qual seria o número exato delas, mas o melhor número são 26 constantes universais, Yuri. Então, quando vamos avaliar o universo e ver como ele funciona, nós vemos que tem 3 forças que operam nesse universo. As forças gravitacionais, eletromagnéticas e as forças nucleares. Agora, para que o universo todo funcione, essas forças, em eventos específicos e ocasiões específicas, precisaram ser calibradas, ajustadas à intensidade das suas forças, através de constantes. As constantes, então nós temos várias, 26. Olha, a constante gravitacional, que calibra a gravidade. Nós temos a constante elétrica, que calibra o eletromagnetismo, né? E a constante magnética. Nós temos a razão massa-carga do elétron. Todas essas constantes, a massa do elétron, a razão, a constante de Planck, são 26 valores específicos, constantes específicas, que foram ajustadas com uma precisão absolutamente incrível. E se você mudar qualquer um desses valores, dessas constantes, a gente sabe que o universo ardendo se desfaria. Parece que tem um livro da Bíblia que menciona sobre isso. O ajuste é extremamente fino desses valores. Não só essas constantes calibram as forças físicas, mas as forças químicas. A atração do elétron pelo próton, a forma e a energia dos orbitais que acomodam os elétrons nos átomos. Então, é um absurdo de ajuste fino. É como se você tivesse, né? Eu falo no meu livro Fomos Planejados, é como se você tivesse um rádio com 26 botões para acertar a sintonia do rádio. E se você tivesse nos Jogos Mortais, viu, Yuri? E assim, os Jogos Mortais falariam o seguinte: Yuri, você tem um rádio aqui com 26 botões, você vai ter que mexer nesses 26 botões e o rádio vai ter que pegar a estação. É uma estação só, você vai ter que acertar a frequência nos 26 botões. Se tocar uma música, você está salvo. Se fizer um ruído, significa que você não conseguiu acertar a sintonia dessa estação e o rádio vai explodir e você vai morrer. É o que você faria, Yuri? Qual a probabilidade de você acertar os 26 botões para pegar aquela estação e tocar música? É 0. Eu acho que você pegaria, mexeria os botões e faria aquela oração clássica, né? Senhor, receba-me na sua glória. Mexeria e bum! Gente, mas não, o rádio do universo não explodiu. Alguém sintonizou a estação certa e a música do universo toca até hoje. Então, as 26 constantes universais é mais um dos grandes argumentos da teoria do design inteligente, que mostram que o universo foi calibrado e ajustado por uma mente espetacular e acertou a sintonia fina de 26 botões para que a música do universo tocasse finamente, nitidamente, sem nenhuma explosão mortal. Fantástico, doutor. Explicou muito bem e ainda trouxe aqui para o mundo dos normais a questão das constantes, né? A minha pergunta acho que ela complementa essa daí. Eu vi você falar no debate com o engenheiro Quilmento, né? Se assistir aquele debate, eu gostei muito ali. Acho que você ganhou. Você ganhou o debate. E você falou das principais razões
para... Você falou em 5 minutos. Não precisa falar as 20, mas você falou, acho que 20 razões para nós crermos que Deus criou todas as coisas. Fala alguma coisa das principais que, vamos dizer aqui para o nosso aluno de origens, mano, pode estar certo, você não vai errar nessas coisas, porque Deus está nos mostrando que realmente tem razões para que eu creia nele. Pastor Leandro, não são 10, não são 20, as razões são incontáveis. E é extremamente difícil eu fazer uma lista com as melhores. Toda vez que me fazem essa pergunta, eu tenho uma crise, porque eu fico pensando, nossa, eu tenho que mencionar essa, eu fico pensando em 100, 200, 300, e toda vez que eu tiro uma das 200, 300, eu falo, nossa, mas essa não pode estar de fora. Então, eu costumo dizer, pastor Leandro, Felipe, Yuri, todos que estão nos ouvindo, nós estamos afogados, atolados, abarrotados de evidências magníficas, todas elas extraordinárias, de que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E evidências que emanam da ciência, Deus é o autor e consumador da ciência, que emanam da física, da química, da biologia, da astronomia, da paleontologia, magníficas e magníficas e magníficas. É muito, 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 muito difícil. Mas, vamos falar de algumas, né? Sobre o planeta Terra. Vou falar sobre o planeta Terra. Pastor Leandro, pastor Felipe, Yuri, olha, para o planeta Terra, eu tenho uma lista que cada dia aumenta mais. O pessoal fala, onde que está essa lista publicada? Está comigo, eu vou escrever um artigo, um livro sobre isso. De mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem para acomodar a vida. Gente, existe um planeta nesse universo em que deve existir milhões e milhões e milhões e milhões de outros planetas, muito parecidos uns com os outros. Planeta que você vai por aí, o pessoal quer mudar para Marte. Marte é uma bola de rochosa com pó na superfície. É basicamente isso. Praticamente todos os planetas são bolas rochosas, ou bola de gás, ou bola de gelo, com uma superfície qualquer. O planeta Terra não. O planeta Terra é magnífico. Ele é lindo, não é? Quando você olha do universo, o planeta azul. Aí você encontra nesse planeta água na sua superfície, tem a parte seca, a parte úmida, os continentes, e mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem para acomodar a vida. A gente tem um campo magnético protetor que nos protege do vento solar. A gente tem a atmosfera certa com nitrogênio e oxigênio. Essa atmosfera, quando é bombardeada com radiação ultravioleta, cria a camada de ozônio, que agora nos protege da mesma radiação que a formou. É uma coisa magnífica, a camada de ozônio. A gente tem esse campo magnético, desvia o vento solar, mas nos polos ele atrai o vento solar. E esse vento solar atraído nos polos ioniza o nitrogênio e o oxigênio, que emite luz no colorido. E a gente tem o maior espetáculo de pirotecnia desse universo, provavelmente, que é a aurora boreal, da Terra e do universo. Eu acho que não tem coisa mais linda do que a aurora boreal. Então, olha, um planeta com 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem para acomodar a vida, magnífico. Você vai na vida, nós temos robôs nanomoleculares que andam dentro da gente. Aí o robô é o seguinte, né, o pastor Leandro, imagina que você tem um robozinho lá numa empresa. E o robô é feito para executar uma função dentro da empresa. Ele está lá fazendo uma caixa. Então, ele pega lá o produto, dobra a caixa, põe o produto dentro da caixa, fecha e passa uma fita adesiva. Imagina se esse robô falha em algum ponto. Ele não pega mais o produto muito bem, não sabe mais colocar exatamente o produto dentro da caixa, dobra a caixa mal feita, coloca a fita errada. O que você faz com esse robô? Você joga fora, você recontrata, né, as pessoas que você substituiu por aquele robô. Então, robôs são coisas extremamente sofisticadas que precisam estar formadas, precisam funcionar perfeitamente e precisam estar prontos para ter alguma serventia. Dentro de nós habitam milhares e milhares e milhares de robôs nanomoleculares
que são essenciais para a vida, que transportam cargo, nutrientes dentro da célula. E esses robozinhos, as quinesinas, são os mais eficientes que existem nesse universo que nós conhecemos, milhares e milhares de vezes mais sofisticados que os robôs que os homens fizeram. E esses robôs teriam que estar prontos, desde o início, dentro de nós, como todo robô deveria estar. Então, evidências e evidências e evidências que fomos feitos prontos, com sistemas extremamente sofisticados, e se não tivéssemos esses robôs, a vida estaria aniquilada. Se não tivéssemos um planeta com 1.200 condições, com campo magnético, com camada de ozônio, a vida estaria aniquilada. Tudo foi feito pronto por um ser de extrema inteligência. O universo é a vida. E o pior, gente, parece que há milhares, não há milhões de anos atrás. Depois a gente pode falar sobre isso. Que legal. Muito obrigado. A sua paixão, a sua paixão nos apaixona, né, por esse assunto e realmente a gente que estuda aqui um pouquinho, né, não tanto quanto você, mas a gente realmente vê que as condições, toda essa parte que tem dentro de nós, o nosso olho, todas essas coisas, é aquilo que a Bíblia diz, né, doutor? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas tem uma guerra, tem uma luta, e eu vou pedir para o Felipe fazer essa próxima pergunta agora. Doutor, a minha pergunta é um pouquinho grande, então eu vou dividir ela em duas partes para facilitar a nossa compreensão. Sim. O lobby evolucionista, né, e a gente percebe isso estudando o evolucionismo, ele é muito forte. Os evolucionistas têm um lobby muito forte, e a gente sabe que por trás disso tem alguma falsa ciência, né? Então, na verdade, o criacionismo é taxado por eles como uma falsa ciência. E como é que o senhor encara essa batalha entre criacionismo, taxado como falsa ciência, e evolucionismo, com esse lobby tão forte que os evolucionistas apregou? Olha, pastor Felipe, o que acontece, né? A ciência é empreendimento divino. É Deus que criou a ciência. Não tenho dúvida sobre isso, né? Ele é o autor e consumador da ciência. A gente vê pela história da ciência, né, que o homem deixou de pescar, né, um dia, ou caçar, ou cuidar da sua lavoura, e resolveu ir para um laboratório fazer ciência. Ele percebeu que havia um Deus que regia o universo com leis imutáveis, com constantes universais, com forças. E esse Deus era um Deus constante, né? Ele não mudava as suas leis, né, todos os dias. É um Deus racional, um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós temos a mente de Deus, a gente entendeu o que ele fez. E, ao entender como o universo funciona, a gente poderia minimizar os males da queda. Eu acho que uma das grandes funções da ciência, talvez a sua principal, ou talvez única, é criar tecnologia, criar produtos, criar drogas farmacêuticas, procedimentos cirúrgicos para minimizar os males da queda, né? Se estivéssemos no paraíso, a gente não precisaria de ciência. Mas não, a gente caiu a queda, né? E os males vieram e tudo mais, a gente precisa da ciência. Então, Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes pais da ciência entendiam que Deus existia. Eles trabalhavam com a hipótese de Deus, não atrapalhava de forma alguma o seu trabalho, pelo contrário, ajudava e ajudava muito. As grandes áreas da ciência foram sempre... você vai olhar os pais das grandes áreas da ciência, o pai da química, Boyle, um homem que cria em Deus. Ele comprava bíblias, né? Ele foi o primeiro Gideão internacional, né? Distribuía essas bíblias pela África. E... o que aconteceu, infelizmente, em 1859, nós tínhamos o iluminismo, o positivismo muito em moda, né, em voga, e aí um homem pega e escreve um livro, A Origem das Espécies, que sobre a origem das espécies nada fala, ele só fala da diversificação das espécies, né, propõe duas teorias, ele não tem dado nenhum, absolutamente dado nenhum. E ele diz que, através de modificações filtradas pela seleção natural ao longo de milhões e milhões de anos, a gente poderia explicar a vida.
E, a partir disso, a ciência fala, opa, agora podemos explicar a vida sem Deus. E retiramos Deus da ciência. Olha só, o autor e consumador da ciência, o que criou a ciência, o que criou os homens da ciência, a sua imagem e semelhança, agora é expulso da ciência, né? Aí o naturalismo filosófico toma conta, e a gente passa a anunciar para o mundo que nós vamos explicar tudo através de matérias, energia e forças, que o naturalismo filosófico eliminou a hipótese de Deus, a ciência matou Deus e tudo mais. E a gente anuncia isso para o mundo e fala, olha, os pastores, pastor Leandro, pastor Felipe, pastor Yuri, não sei nem se o Yuri é pastor ou não, mas se não foi, já foi promovido, né? Se não é, já foi promovido, né? E os pastores falam bobagens, né? Delírios, Deus é um delírio e tal, aí a ciência passa a anunciar isso. Então, o que acontece, pastores, né, e todos que estão nos ouvindo? A ciência demoniza Deus. A hipótese de Deus, ela passa a ser, na realidade, não mais bem-vinda. Porque agora estamos, através do cientificismo, explicando tudo pela ciência. É o homem, né, se entronizando na ciência, vai explicar através do seu conhecimento e tudo mais. Então, esse é o momento que a gente vive na ciência. Por isso que agora, quando vem a teoria do design inteligente, fala, epa, peraí, os pais da ciência estavam certos, gente. Não foram forças naturais, foi uma mente inteligente. Olha aí, parece que a Bíblia tinha razão. Gênesis 1, 2 e 3, gente, é literal. O dia é 24 horas, o Yom é um dia de 24 horas, né? Os tecidos, achados de tecidos mole em dinossauros mostram isso. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos atrás, como a Bíblia disse. Parece que há um Deus que fez todas as coisas pelo poder único, exclusivo da sua palavra. O cientista, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu anunciei que Deus estava morto, não é? Que o naturalismo ia explicar tudo. Então, a gente vive um momento de extrema tensão, preocupação, de ruptura de um grande paradigma equivocado do naturalismo filosófico, e essa disputa é natural em ciências. É uma teoria que vem remover 150 anos de fé absoluta e interpretações absolutas no naturalismo. Mas nada melhor em ciência do que um dado após o outro. Dado após dado, a verdade que está sendo enfatizada na ciência é que grandes são as obras de um grande Deus, que tudo fez e fez pronto. Contra fatos não tem argumentos, né? Vão descobrindo coisas, né? Mas o Felipe tem um complemento. Como o senhor falou, doutor, sim, a ciência ela demoniza Deus, né? Então, como é para o senhor, como professor, defender a teoria do design inteligente no meio desse evolucionismo tão engajado e dogmático praticado nas nossas universidades hoje no Brasil? Ou seja, a gente vai para paulada com eles mesmo, ou a gente vai com a educação, devagarzinho, crescendo ali dentro, tentando reintroduzir a ideia, ou vai para a briga. Nos ajude com a sua sabedoria. Amém. Olha, o que eu acho assim, acho que os dados são os grandes chefes. O dado científico é o grande chefe da ciência. A ciência não tem chefe humano. Você não pode dizer, olha, é o Dawkins que é o grande chefe da ciência. Ou é aquela academia, ou é aquele grupo de cientistas. Isso não existe em ciência. Eu tenho no meu livro uma caricatura, né, o Fomos Planejados, sobre o grande chefe da ciência, o professor doutor Dados Científicos. Não é? O nome é Dados e o sobrenome Científicos. E o que a gente tem que saber é que, dado após dado, né, apesar de toda essa resistência, a verdade que será enfatizada é essa: o design inteligente é o novo paradigma das nossas origens. Thomas Kuhn já disse isso. A gente precisa, para remover um grande paradigma da ciência, 3 gerações. A geração que se choca e tenta negar o design inteligente, a geração que combate o design inteligente acidamente, que a gente está vivendo hoje,
e uma terceira geração que vem e fala, não, espera aí, vamos nos render aos dados e incorporar. Então, o que era uma demência passa a ser a coisa mais evidente do mundo. Nossa, como a gente não percebeu que o design inteligente era tão bom e era um grande paradigma, né? E o Thomas Kuhn diz isso, né? Então, primeiro demonizam a teoria, ignoram, atacam, e depois, quando ela se estabelece, nossa, ela era evidente, não sei por que a gente... Como na geração espontânea, né? Depois que ela caiu, todo mundo falava, gente, como é que a gente acreditou que deixando uns trapinhos lá, né, apareceria vida? Mas acreditamos por 200 anos. Né? A geração espontânea foi um paradigma científico que demorou muito para ser removido, né? Até que Pasteur veio e removeu. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente sabe que a disputa vai ser acirrada, seremos demonizados também, somos hereges, vão querer nos queimar na fogueira, mas a história honrará aqueles que foram bravos o suficiente para defender a verdade. O que a gente faz? A gente tem que anunciar a verdade, vai anunciando a verdade, vai anunciando a verdade, anunciando a verdade, que ela vai, aos poucos, removendo as mentiras. Por mais que o outro lado teme em não aceitar. Então, é isso que a gente tem feito. A gente escreve livros, faz palestras. Né? Hoje é mais fácil, porque o domínio da sala de aula não está mais com o professor, o domínio do ensino não está mais na sala de aula com o professor, está na internet, está nos blogs, nos sites, nos podcasts. Nessa live que nós estamos fazendo aqui, a gente vai anunciando a verdade. E dado após dado, né? Apesar de demorar 3 gerações, o novo paradigma do design inteligente já está se implantando na ciência. Que legal, que você fala assim como uma poesia, né? Ele fala tão fácil. Tão natural. Você que vir dar uma aula aqui pra gente, né? Doutor, antes do Yuri fazer a pergunta dele, viu o senhor falar de um site, de um professor que coloca essas evidências do tecido mole nos ossos dos dinossauros, essas coisas. O senhor tem esse indicação de um local para a gente ver esses dados vindo, essas coisas, porque o TDI, eu sei que tem o Instagram, né? Eu sigo Sim. o Instagram do Design Inteligente, eu recomendo todos os nossos alunos, por favor, né? E se inscrever, eu estou pensando até me inscrever aqui na Sociedade Brasileira do Design, né? Isso, pastor. Vou me inscrever também, porque a gente tem que entrar nessa luta aí. Mas eu queria saber se o senhor Maravilha. tem algumas coisas para indicar para a gente anotar aqui. Claro. Diga lá. Pastor, se você domina um pouco o inglês, né? Tem o Discovery Institute nos Estados Unidos, tem o Evolution News, né, que sai praticamente um artigo a cada 3 horas. Eles estão sempre postando coisas, é fantástico. A gente agora começou a traduzir para a nossa página da TDI Brasil os artigos do Evolution News. Nos Estados Unidos você encontra um monte de coisa, né? Em inglês, nossa, é farto. Eu gosto demais no YouTube um canal que chama Genesis Apologetics, né? Então, você quer estudar sobre o registro fóssil, o dilúvio, os ossos, tecido mole em ossos de dinossauros, que fechou a questão, a vida é jovem nesse planeta. Gente, a questão está fechada por evidências inquestionáveis e irrefutáveis. Encontramos mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas em ossos de dinossauros. Só dinossauros? Não. Agora, praticamente em todos os bichos do registro fóssil. E eles são fossilizados? Muitos não estão, ainda estão intactos, né? Com a parte orgânica. Em todas as camadas sedimentares. Eu tenho um programa na IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Fé e Ciência. Outro dia eu levei o Augusto, lá um biólogo, ele disse, gente, paleontólogo, ele disse, gente, fechou a questão, acabou, a vida é jovem. Bicho que achava que tinha 1 bilhão de anos, a gente encontrou no tecido biomolécula, no registro fóssil. Não pode ter 1 bilhão de anos, gente, tem milhares, não milhões. Então, pastor, parece que Gênesis, aquela leitura que os pais da nossa fé faziam, que muitos nas nossas igrejas chamam de ingênua, que agora sai livro aí dizendo que é o mundo perdido de Adão e Eva. O John Watson escreveu um livro, né, que é
tido como um grande erudito, um livro fantástico, né? Fazem lives pelo Brasil para estudar capítulo a capítulo desse livro. O Mundo Perdido de Adão e Eva, porque aquilo lá é alegoria, nos rendendo à evolução. Gente, Gênesis 1, 2, 3 tem sido corroborado pelos recentes achados da ciência. E os tecidos, biomoléculas, não é só tecido mole, 14 diferentes tipos de biomoléculas em ossos de dinossauros e de tudo quanto é bicho no registro fóssil, fechou a questão. A vida é jovem, então Gênesis Apologetics fala sobre isso. No Brasil, estava falando dos sites, né? Uhum. Eu vou entrando em outros assuntos, vou me emocionando, mas tem o site da TDI Brasil, www.tdibrasil.com, a gente tem muito artigo lá, agora tem a academia da TDI Brasil, estamos publicando artigo. Tem o meu site, o marcoseberlin.com, nós temos a Facebook da TDI Brasil, a gente tem Instagram, temos agora vários vídeos no YouTube, a gente tem 2 congressos brasileiros do design inteligente, o primeiro e o segundo. No primeiro congresso são 14 palestras de cientistas, no primeiro. No segundo, 31 palestras das mais diferentes áreas que você pode assistir. 31 com 14 dá quanto? 45 palestras, né? De 40 minutos. Você vai estar abarrotado de evidências e coloca design inteligente, tem as minhas palestras, os meus debates, tem o Carlos agora está produzindo TDI Flash, né? E muita coisa. A gente tem muita informação na internet, a molecada acha fácil, e os seus jovens também. Não há desculpa mais da gente não entender o design inteligente e seus argumentos. Eu sempre falo para os meus alunos, né, também para os meus jovens, porque eu sou pastor de jovens também aqui na nossa igreja, sempre falo para eles que o meu sonho é que Deus levante outros doutores Marcos Eberlin, que passaram pela academia, que se especializaram, né, na física, na biologia, e que possam aprender muito, e pegando esses materiais, estudando muito, e para que nós possamos, como o senhor falou, ser essa nova geração que vai trazer uma nova luz para as pessoas, porque as pessoas vivem, como Jesus disse, como ovelhas sem pastor, desgarradas, precisando, e a gente tem a verdade, e a verdade está com Deus. Eu agradeço muito o seu trabalho. Agora o Yuri vai fazer a última pergunta dele aí. Escolhe aí, Yuri. Doutor Marcos Eberlin, eu já passei por muita perseguição no meio acadêmico, né? Eu entrei na área de engenharia, fiz mestrado também, e o criacionismo e o design inteligente, ele nem sequer é citado, né? Ele é muito taxado. E alguns colegas que são cristãos também, eles costumam querer tentar mesclar o evolucionismo com o design inteligente, né? Tem até uma teoria que é ali do evoteísmo. Então, minha pergunta é mais um conselho. Qual o seu conselho para aquelas pessoas que creem em Deus, mas têm aquela dificuldade de descrer no evolucionismo, que fica tentando conciliar essas duas coisas? Coloca Deus no processo evolucionário. Yuri, acho que não poderia ter sido melhor escolhida essa questão, porque talvez essa seja mais importante hoje na igreja brasileira. Nós temos sofrido um ataque. Esse ataque antes era externo, com o evolucionismo. Hoje o ataque é interno, com o evolucionismo teísta. Inclusive, tentam suavizar um pouco sua nefasta influência, suavizando o termo, né? Então, agora não é mais evoteísmo, é criacionismo evolucionário, para tentar dizer que é um criacionismo, tá? Mas não é, tá? É um samba do crioulo doido. É mistura de péssima teologia, com péssima filosofia e, principalmente, com péssima ciência. Então, essa combinação não pode ser feita. É a associação com as trevas, é sentar na roda dos escarnecedores. Eu sou muito claro e franco em relação a isso, porque eu já fui evolucionista teísta, viu, Yuri? Antes de me converter ao design inteligente, eu era evolucionista teísta, criacionista evolucionário.
E como criacionista evolucionário, eu fui um cristão insignificante na ciência. Tem uma associação que é de cristãos na ciência, cristãos insignificantes na ciência, como eu fui. Por quê? Porque você senta na roda dos escarnecedores e diz, olha, a evolução realmente ocorreu. É fato, Darwin tem razão, ele é amigo de Deus. E aí você senta e faz um pacto com uma teoria nefasta. A evolução teve profundas implicações filosóficas e teológicas na nossa sociedade, Yuri. Como é que um cristão pode fazer associação com Darwin? Como é que um cristão pode fazer associação com a evolução? Gente, todos que estão nos ouvindo, não tem associação nenhuma que a gente possa fazer como cristão com a evolução. É uma teoria nefasta. Olha, o racismo teve o suporte científico na evolução. Negros foram enjaulados nos Estados Unidos. Hitler, né? Hitler. Eugenia de Hitler veio das obras que ele leu de Darwin. Ele cita a evolução. Ele diz, olha, se a gente não eliminar os mais fracos, a gente vai estar atrapalhando a evolução. A gente tem que deixar a evolução seguir seu curso e quando a gente elimina os mais fracos, a gente está ajudando a evolução. Olha só, o racismo, o eugenismo, a ideologia de gênero pode ser traçada na evolução toda. Olha, os grandes males da nossa sociedade hoje se traçam pela ideia de que somos meros mamíferos evoluídos, não é? Então, a gente não pode ter nenhuma associação com a evolução. E, principalmente, porque é péssima ciência, já refutada pelo design inteligente. E tem uma palestra da escola Charles Spurgeon, se vocês quiserem assistir, eles traduziram, legendaram, do Wayne Grudem. Todo teólogo conhece o Wayne Grudem, né, que é referência na literatura e tudo mais, né, na teologia sistemática. Assista a palestra, ele diz o seguinte, olha, quando você faz esse compromisso nefasto com a evolução, você corrompe 11 doutrinas básicas da fé cristã. 11. Você coloca inverdades em 10 livros do Novo Testamento. E na boca de Jesus Cristo, quando eu perguntar do casamento, ele falou Adão e Eva no paraíso e tudo mais, gente. Então, olha, um compromisso espúrio que corrompe a nossa fé. A Templeton é a grande financiadora do evolucionismo teísta no mundo. Yuri, outro dia eles lançaram um projeto, abriram uma linha de financiamento. A Templeton, que financia o evolucionismo teísta no mundo e no Brasil. Vocês podem ler no meu site, marcoseberlin.com, eu tenho um artigo lá sobre isso. 2. E a Templeton lançou uma linha de financiamento e ela disse o seguinte, Yuri, olha, infelizmente, os líderes cristãos nos Estados Unidos, dessa linha específica era para os Estados Unidos, apenas 20% aceitam a evolução como compatível com a fé cristã. Então, esse dinheiro todo, porque são milhões e milhões de dólares, a Templeton é uma instituição, não é cristã, ela é muito mais secular do que cristã, e ela disse o seguinte, esse dinheiro todo, a gente vai dar para grupos que convençam os líderes cristãos americanos de que a evolução é compatível com a fé cristã. Então, eles vão fazer workshops, vão publicar livros, vão fazer seminários e tudo para convencer os líderes cristãos evangélicos nos Estados Unidos que a evolução é compatível com a nossa fé. Única e exclusivamente. Então, eles estão sendo pagos para fazer isso, para convencer-nos que a evolução é compatível com a nossa fé. Por que eles querem fazer isso, Yuri? Pastor Leandro e Felipe, todos que estão nos ouvindo, por que uma instituição não cristã, secular, daria milhões de dólares para, única e exclusivamente, convencer os líderes cristãos de que a evolução é compatível com a nossa fé, como eles fazem nos Estados Unidos e fazem no Brasil? Para quê? Primeiro, eles teriam que convencer que a evolução é fato e não é boato. Isso eles não conseguem. A evolução faliu cientificamente. Mas por que eles querem convencer os líderes? Porque quem faz oposição à evolução no mundo? Os cristãos.
A imensa maioria dos que defendem o design inteligente são cristãos. Eles querem corromper a nosso ímpeto de criticar a evolução. 1. 2. Eles sabem que se a igreja cristã assume a evolução, as suas doutrinas básicas serão corrompidas. Então, isso é um cavalo de Troia. Eles querem convencer os líderes cristãos a incorporarem a evolução. Quando eles incorporam a evolução, o que eles têm que fazer? Gênesis 1, 2 e 3 é alegoria. Se Gênesis 1, 2 e 3 é alegoria, e é a base de toda a Bíblia toda é alegoria. Então, você põe em dúvida sobre a inerrância da palavra de Deus. Você destrói os fundamentos da fé cristã que eu aprendi com a minha professorinha na escola bíblica dominical. Não é verdade, gente? Na verdade, então, eles querem destruir a fé. Eu poderia, né, pastor Leandro e Felipe, e todos que estão nos ouvindo, horas e horas e horas ficar falando sobre a total incoerência de se fazer qualquer casamento da nossa fé com a evolução. A evolução, gente, anátema, em nome de Jesus, é teoria de homens que corrompe a nossa fé, teoria de homens falida. Nós não temos nenhuma possibilidade de nos associarmos a ela. Uma teoria nefasta para a nossa sociedade, péssima ciência, péssima filosofia e péssima teologia. Pastores e líderes evangélicos brasileiros, não deem lugar e assento aos que chegam na sua igreja para defender essa tese, porque é um ataque à igreja. É um ataque à igreja. Quem está falando é quem conhece ciência, quem nasceu na Igreja Batista e também conhece os seus princípios pela sua professorinha da IBD, tá bom? Essa mensagem aí que o Dr. Heber falou vai para você que me perguntou no final da aula, né? Será que não dá para encaixar as duas coisas? Não dá. Luz não dá para viver com as trevas. Ou é um ou é outro. Você não dá para misturar. Água não dá para fazer solução com óleo, pastor. Água e óleo. Luz e trevas. Não se mistura. Então não adianta. Você tem que escolher um lado, né? E se você escolhe Deus, você vai ter que escolher que foi Deus que criou todas as coisas. Como diz o Dr. Marcos, já deixou tudo prontinho, arrumadinho, né? E como ele disse também, bem exibido, assim, para não deixar dúvidas de que tem um Deus todo-poderoso. Mas nosso tempo está acabando. Exibido e exagerado, pastor. Exagerado, né? O Felipe vai fazer a última pergunta dele e depois a gente vai encerrar. Doutor, quem além do senhor na área científica está difundindo a ideia do TDI? Mas antes do senhor responder, é muito interessante isso porque geralmente a gente não tem pessoas tão aprofundadas na área científica como o senhor tem e tem a visão criacionista, né? Então, é muito importante que o senhor explique isso, porque geralmente as pessoas tendem a achar que você acredita em Deus porque você não estudou, porque você não conhece direito as teorias. Então, quem mais além do senhor está difundindo o TDI? Tá, só para explicar um pouquinho a pergunta dele, a questão de não ter pessoas que creem em Deus na área científica é uma posição que as pessoas dizem, né? Ele não é, com certeza, a posição do Felipe. É o que dizem por aí. Isso. Não tem. Sim. Só é burrinho que acredita em criacionismo, né? Entendi. Beleza, para responder... Lembrando, que a gente não citou, mas o professor Marcos Hermes é graduado, mestrado, doutor em Química, PhD em Química na Universidade dos Estados Unidos, que eu vi, e também faz parte da Academia da Ciência, né? Desde 2004, né, professor? Não é muito apesar de todo ano eles quererem me excluir, né? Vamos excluir o Marcos da academia, até hoje eu continuo lá. E parece que não é muito burrinho, não, né? Toda vez eles arrumam um motivo qualquer lá, já teve reunião para me excluir da academia e tal, mas não dá. Infelizmente, talvez eu seja o cientista brasileiro que mais publicou na história da ciência brasileira. E talvez eu tenha uma filha que foi a que mais ganhou prêmio na história da ciência brasileira. Olha só. Então, acho que não dá para excluir o Marcos da academia, né?
porque ele não gosta de Darwin. Mas olha só, gente, vamos falar sobre os cientistas. Cientista bom é cientista ateu, Yuri? Então, vocês têm uma palestra minha no meu canal do YouTube, assista lá. Cientista bom é cientista ateu? Tem uma palestra sobre Deus, o autor e consumador da ciência. E eu vou dizer assim, olha, parece que são poucos, mas são muitos. Infelizmente, a academia faz uma pressão muito grande. Qualquer coisinha ameaça excluir, demitir, retirar da academia, como eu acabei de falar. Infelizmente, né, muitos, para sobreviverem, ficam meio que quietos, não falam muito e tal. Mas hoje a gente acha que aproximadamente 1/3 dos cientistas no mundo já aceitam um design inteligente, já defende um design inteligente, não explicitamente, mas defende o design inteligente, as nossas estimativas. Temos uma lista dos dissidentes de Darwin com mais de 1.000 grandes cientistas no mundo que já colocaram a sua dissidência de Darwin explícita. Se eles não acreditam em Darwin, acreditam em quê? No design inteligente, né? Que um ser, porque são só as duas opções possíveis, né? E nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, com quase 3.000 membros. Olha, pessoal, www.tdibrasil.com, associe-se. E temos os palestrantes do Congresso Brasileiro do Design Inteligente, já falei para vocês. E tem poucos. O James Tour, Yuri, dá uma olhada James Tour, T-O-U-R. É um dos maiores cientistas da atualidade. Ele não só defende o design inteligente, não explicitamente, porque ele é muito mais criacionista do que defensor do design inteligente. Ele assume que o designer é Deus, o Deus bíblico. Mas o cara tem um índice H de 174. Isso é uma coisa absurda. Um grande, grande cientista. E ele tem vídeos e tudo mais. Ele fala seu testemunho, que, olha, pouca ciência me afastou de Deus, muito me aproximou assim, terrivelmente. Então, nós temos o meu livro, o Foresight, que está disponível aqui na Coval Press. Olha, você pode acessar, a editora oficial agora do Design Inteligente no Brasil. A gente tem agora uma editora, olha só. Não é financiada com milhões de dólares do exterior, mas a gente está fazendo o possível para Mas Deus vai abençoar. que ela publique livros baratos e legais. O meu livro, ele teve endosso de 3 ganhadores de prêmio Nobel. Os prêmios Nobel, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel do presente e do passado e do presente, 90% homens que criam, que creem em Deus, 67% de cristãos, 22% de judeus, tem um pouquinho lá que ninguém sabe, só 10% de ateus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam, que creem em Deus. Então, não só nós temos muitos cientistas que creem em Deus, mas que parece que os melhores são eles. Os melhores são eles, porque ganham os prêmios Nobel todos. Que bênção, hein? Que alegria. Olha, doutor, o senhor encheu nosso coração de alegria, né? E de mais certezas. Tempo é pouco, mas fica a dica aí. Tem os sites, tem os livros do Dr. Eberle, que eu estou lendo devagarzinho, mas estou lendo também. Tem muitas entrevistas e debates e outras coisas para você, jovem, que vai, principalmente, né, os adultos, mas já não tem tanto tempo, mas tem uns que querem aprender mais, mas principalmente os jovens, e eu indico também você a procurar aprender mais e mais. E eu quero agora deixar a palavra com o Dr. Marcos, se o senhor quiser falar, um incentivo aos jovens, um incentivo a estudar mais, e a sua última palavra aos nossos alunos do CENIB. Muita coisa ainda para falar, mas o que eu queria dizer para vocês, gente, a nossa grande referência, única regra de fé e prática foi e continua sendo a palavra de Deus, inerrante, literal. Gênesis 1, 2, 3 é literal, não é alegoria. O Yom, 24 horas, um dia de 24 horas. A Terra e o Universo são jovens, feitos por um Deus, prontos. Isso é evidenciado pela ciência, que Deus é o autor e consumador.
as grandes evidências científicas, jovens cristãos brasileiros, apontam para um Deus que tudo fez pronto e há pouco tempo atrás. Então, defenda essa verdade científica, defenda a sua fé racional, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente desse Deus magnífico nas coisas que foram criadas, na biologia, na física, na cosmologia, na astronomia e tudo mais. E esses atributos estão sendo vistos cada vez mais claramente, indesculpavelmente pela ciência. Então, seja destemido, seja corajoso, defenda a Bíblia, a criação por um Deus que tudo fez, o fez pronto. Não se assente na roda dos escarnecedores, não faça pacto com o naturalismo filosófico. Você vai ser perseguido, você vai ser demitido. Saiba que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo, você vai vencer também. Se você vai ser demitido daquele emprego, Deus te vai dar um emprego muitas vezes melhor. O Mark Armitage, nos Estados Unidos, foi demitido porque defendeu o tecido mole nos dinossauros. O Is Genesis History lá, um outro ministério lá, o do Ken Ham, né? Answers in Genesis, abriram um instituto para ele dirigir. Agora ele é diretor do Instituto dos Tecidos Moles em Dinossauros. Se fecharem a tua porta, Deus abrirá portas muito maiores. Você quer ser respeitado? Defenda a verdade da sua fé. Não sente do outro lado, né? Porque eles vão falar assim, olha, tá bom, olha só, ele está defendendo agora a nossa teoria. Você não vai ser respeitado por isso, não. Você vai ser um inocente útil. Não faça isso. Defenda a racionalidade da sua fé num Deus que tudo fez e fez pronto. E Deus honrará a sua fé, Deus te dará grandes lutas, mas grandes vitórias, né? E no mundo tereis aflições, mas a gente tem a eternidade toda, né? A eternidade toda para contar as nossas histórias, as nossas lutas, derrotas e vitórias. Mas guardando sempre a nossa fé, combata o bom combate e guarde a sua fé. Doutor, muito obrigado, e é com esta mesma palavra do apóstolo Paulo que nós terminamos. Continue combatendo esse seu bom combate. Obrigado por ter participado com a gente. Realmente, eu não estou nem acreditando ainda que nós tivemos isso aqui. Deus é bom, eu acho que foi Deus que nos honrou com isso, né? E continue esse trabalho é maravilhoso, e que o Senhor seja mais usado ainda por Deus. E a gente já é vencedor, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Exatamente. Então vamos para frente, que Deus lhe abençoe, continue firme e forte, e conte com a gente. E quando vier em Manaus, já tem um compromisso aqui com a gente, pelo menos com os jovens da Nova Igreja Batista. A gente vai lhe conhecer pessoalmente. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, Tchau, doutor.